Eu gostaria de definir com muita clareza o que significa as instituições estão funcionando. Para isso, eu queria que você levasse em consideração algumas circunscrições dentro das quais é preciso trabalhar, é preciso pensar, é preciso operar. A primeira delimitação importante é que se trata, eu estou dentro de um debate que começou no impeachment de Dilma, na prisão de Lula, na eleição de Bolsonaro, nesse período, né? Setores, e o meu diálogo é com alguns setores analíticos de análise e que opinam sobre o mundo da esquerda, pessoal do mundo universitário, acadêmico, jornalistas, próprios militantes que se utilizam de conteúdos analíticos, que a partir desse período, repito, impeachment de Dilma, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro, afirmam as instituições não estão funcionando. Tá? É um determinado grupo de esquerda. Você não vê isso sendo dito da direita como um todo e você não vê isso sendo dito de alguns segmentos da esquerda também. Então, eu estou dialogando neste contexto. Eu não estou falando das instituições não estão funcionando em 1960, no Brasil colônia, no Brasil império. Eu estou falando neste período recente da história do Brasil. É este diálogo que eu estou travando. Tá? Bom, eu já vi gente dizendo que afirmar que as instituições estão funcionando é um truísmo, porque uma vez que existe uma instituição, se ela está lá, ela vai funcionar. Não é nesse sentido que eu trato as instituições estão funcionando. E aí eu vou dizer o que eu considero funcionar. Cada país tem instituições que dão ênfase numa determinada direção. Não sei, o Reino Unido cria governos cuja finalidade é governar, é tomar decisões e implementar. Então, se eles não fazem isso, eles estão com dificuldade de funcionamento. No Brasil, a minha avaliação do modelo institucional brasileiro, quando eu falo modelo, não foi que alguém chegou lá e criou isso, alguém foi lá e bolou. Isso simplesmente acontece no decorrer da história. Né? O resultado de acontecimentos fortuitos, acontecimentos aleatórios que têm a ver com a história do país, a cultura, várias influências. Pois bem, o que as nossas instituições entregam? Né? É assim que eu acho que deve ser medido o funcionamento das nossas instituições. Elas entregam o poder extremamente dividido. As nossas instituições são instituições, eu estou pensando sempre em instituições democráticas, são instituições democráticas, ou seja, que são permeáveis à demanda da população, que são permeáveis a como a população é e ao que a população quer, e elas entregam o poder dividido. Quando chega um presidente da República, uma maioria no Congresso, qualquer coisa desse tipo, ninguém consegue passar o rolo compressor, ninguém consegue fazer o que simplesmente quer fazer. É possível, né? Tem diferenças entre esquerda e direita, é claro. A esquerda dá uma direção no governo, a direita dá outra direção no governo. A esquerda dá uma direção de gerar políticas, de um modo geral, para geração de maior igualdade econômica, igualdade de renda, e a direita direciona o país para a geração de maior eficiência, privatiza, dá maior prioridade, dá uma grande prioridade ao mercado como alocador de recursos. Então, um presidente de direita ou de esquerda pode sim levar o país numa certa direção, mas ele não faz tudo, porque existem muitos poderes de veto. O poder no Brasil é muito dividido. Eu tenho um curso inteiro dedicado, um curso inteiro não, uma parte de um curso EAD dedicado a isso, mostrando que o poder é dividido no Brasil. Tá? Então, ela entrega isso. Com Bolsonaro, ela deixou de entregar isso? Não deixou de entregar isso. E aí tem dois critérios mínimos de avaliação das instituições. Um critério para avaliá-las é se elas tomam decisões agnósticas. É muito fácil saber o que é uma decisão agnóstica, né? No caso das instituições. Essas decisões, elas vão lhe agradar e lhe desagradar, lhe agradar e lhe desagradar, vão me agradar e desagradar o tempo inteiro. Vai ter uma alternância, né? Se as instituições só tomassem decisões que lhe agradassem, elas seriam o seu partido político. E se elas só tomassem decisões que lhe desagradassem, ela seria o partido político que lhe opõe, o partido político da oposição. Não seriam instituições, seriam partidos. Então as instituições, na média, com o passar do tempo, elas têm que tomar decisões que agradam e desagradam a você e a qualquer um na sociedade, e a todos na sociedade. A segunda característica de sua avaliação é que ela não pode ser avaliada em uma semana, em um dia, em um mês, em um ano. Ela tem que ser avaliada no médio prazo, talvez 5 anos, 10 anos.
né? Essas decisões lhe agradam e lhe desagradam no decorrer de 10 anos? Sim, isso acontece. Nós temos várias decisões nessa direção. Bom, quando você toma essa visão que as instituições do Brasil entregam poder dividido e que ninguém consegue impor a sua vontade, 100% da sua vontade, nenhum presidente consegue, e que você avalia no médio, longo prazo, e que essas decisões são agnósticas, você consegue entender várias coisas que estão acontecendo. Inclusive consegue entender o passado. As pessoas dizem, o afastamento da Dilma, então as instituições não estavam funcionando, porque ela foi afastada sem um crime, né? Todo mundo cometia pedalada fiscal. O impeachment não é um julgamento jurídico, o impeachment é um julgamento político. Primeiro toma-se a decisão política, depois se encontra a razão jurídica. Tá? O que as instituições funcionaram? Porque a Dilma resolveu bater de frente com as instituições. Ela, em várias políticas públicas, ela simplesmente queria fazer com que a vontade da presidência da República passasse por cima da vontade do Congresso, da vontade do Legislativo, da vontade da Câmara, da vontade do Senado. E ela foi sendo comunicada, olha, assim não dá, tem que ceder nisso, tem que ceder naquilo, assim não dá, tem que... E aí foram brigas, e vai recebendo recado, vai dizendo, olha, no fundo, Câmara e Senado não querem fazer o impeachment de ninguém, fazem forçado pela sociedade, por um empurrão. Olha, quando chegou na reta final do impeachment de Dilma, na reta final sabemos hoje, né, lá em dezembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal, nada mais, nada menos que o Supremo Tribunal Federal, mudou o rito do impeachment, fazendo com que Dilma tivesse 4 meses a mais, 5 meses, enfim, tivesse um período longo a mais para que ela pudesse recompor sua base parlamentar. Ela poderia dizer, bom, agora eu não vou mais bater de frente, agora eu vou conciliar, agora eu vou ceder para vocês. E ela não fez. Então, as instituições brasileiras, as decisões institucionais, dão chance, ora dão menos chance, mas elas exigem do governante o compromisso, exigem que ele sente à mesa e ceda em várias coisas. Se você não cede, você é expelido. Bolsonaro começou, Collor fez isso, Dilma fez isso, Bolsonaro, Fernando Henrique não fez isso, Lula não fez isso. O que Bolsonaro ensaiou fazer isso? E aí foi recebendo recados. Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados, foi testemunha ocular do impeachment de Dilma. Ele sabe muito bem os motivos, ele pode não ser capaz de verbalizar isso analiticamente, mas ele tem uma intuição que ele sabe que ela resolveu bater tanto contra o Congresso que acabou saindo. Então ele diz, eu estou batendo, e as pessoas estão dizendo, não continua batendo que pode dar impeachment. Ele vai lá e recua e compõe com o Centrão. Tá? Não está muito claro ainda o caminho da composição, ele precisa começar a distribuir os ministérios, mas tudo indica que está indo nessa direção. Então, quando eu digo que as instituições estão funcionando, eu digo que elas estão entregando o que elas se propõem a entregar no Brasil, que é o poder dividido. Por isso que em nenhum momento eu fiquei intranquilo com relação ao fato de Bolsonaro vir a dar um golpe ou não. Ele não consegue, o Brasil é uma federação, o poder é dividido com os governadores, o Brasil tem Constituição escrita, o Brasil tem um tribunal revisor, o Brasil tem Câmara, o Brasil tem Senado, o Brasil tem multipartidarismo, o Brasil tem sistema eleitoral proporcional. Tudo isso faz com que o poder seja dividido. O presidente da Câmara tem um poder imenso, o presidente do Senado tem um poder imenso, o presidente do Supremo Tribunal tem um poder imenso. Então o presidente da República tem que se concertar com eles, tem que sentar e negociar com eles. Não adianta você achar que se foi eleito um presidente com o qual você concorda, ele irá fazer tudo que ele falou na campanha eleitoral, porque ele não vai conseguir, porque o poder é dividido. Bolsonaro prometeu levar adiante a Lava Jato, não consegue, porque o poder é dividido. Várias coisas que Bolsonaro prometeu fazer, não conseguiu e não vai conseguir fazer. E esse mesmo raciocínio se aplica para os demais presidentes. Um presidente, no início do seu mandato, licença política pura, é o que eu estou falando, ele consegue sim, no primeiro ano, novidade, tem uma avaliação alta, ele consegue aprovar um monte de coisa sem ter uma aliança muito sólida. Aí vem a primeira crise e ele vai ter que ceder para o Congresso. Veio a primeira crise do Bolsonaro, ele cedeu para o Congresso. Mensalão, veio a primeira crise importante de Lula, ele cedeu para o Congresso. Tiveram várias crises no caso de Dilma e ela não cedeu para o Congresso. Ela foi retirando o MDB, eu tenho esses dados, o MDB foi perdendo, o MDB era, sei lá, PT e MDB. PT e PMDB foi a aliança que deu estabilidade ao governo Lula depois do Mensalão.
E o que Dilma fez foi romper com essa aliança e não colocou nada no lugar do MDB. E aí ela ficou realmente com as pernas do apoio político absolutamente quebradas. E o nosso sistema político, institucional, não permite isso. Se você for entrar na filigrana, está escrito na Constituição, não está escrito na Constituição. Ora, você achar que tudo que está escrito na Constituição vai ser cumprido do jeito que está escrito na Constituição, e se não for, significa que a instituição não está funcionando, isso basicamente é doutrina. Isso não é mundo real. Né? Nenhuma Constituição no mundo, a não ser que a Constituição só tem uma chance de uma Constituição ser cumprida inteiramente. Ela tem que ser muito curta e muito vaga. Se ela for uma Constituição longa e detalhada, muitas coisas não serão cumpridas, que é o caso da nossa Constituição. Porque dispositivos legais, né, uma carta constitucional longa e detalhada, ela no fundo está dizendo eu consigo prever todas as situações do mundo real. E não consegue, é impossível. Uma carta constitucional curta e difusa, nebulosa, num certo sentido até obscura, ela está assumindo que o mundo real é muito complexo e que ela não consegue prever tudo e ela só consegue indicar grandes princípios que estão sujeitos a interpretações que são até temporárias. Era isso que eu queria dizer, por isso que eu sempre digo que, apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu no Brasil, a gente não pode confundir ter um governo que você não goste com as instituições não estarem funcionando. Basicamente, o que eu noto é que este grupo de esquerda que afirma que com Bolsonaro as instituições não estão funcionando, com Dilma deposta, com Lula preso, as instituições não estão funcionando, esse é um grupo insatisfeito com decisões concretas das instituições. Mas você não pode confundir decisões erradas, temporárias, que podem ser corrigidas mais na frente, com as instituições não funcionarem. Né? Senão você vai ter um desacordo permanente sobre todas as instituições. Aí no dia que chegar um governo de esquerda, a direita vai dizer as instituições não estão funcionando. Não, é simplesmente um governo com o qual você não concorda. E faz parte do jogo. O pluralismo é isso. Você não pode achar... Eu discordo do governo e eu acho que a política está errada. Vou fazer oposição. Isso é uma coisa. Dizer, não, além de eu discordar do governo, as instituições não estão funcionando, porque se tivessem, ele não estaria fazendo o que ele faz. Ora, mas é um governo que foi eleito. Para as instituições funcionarem, um governo eleito pela maioria tem que fazer o que a maioria que o elegeu gostaria que ele fizesse, ainda que ele não faça tudo. Era isso que eu queria esclarecer. Um grande abraço.